Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quinta-feira, Matheus Montenegro, tudo bem com você? Vamos nessa, temos Brasileirão, né, fechamento da terceira rodada e também futebol na Espanha e na Inglaterra, Copa do Rei e também Premier League com o líder em campo. Vamos que vamos, meus queridos. Mais um belo dia, né? Esperamos que seja assim como a terça-feira, Fabermano. Estamos gravando na quarta aqui, né? Então a gente sempre tem um dia de delay em relação a esse retrospecto que a gente faz aí às vezes. 100% de aproveitamento na terça-feira, não foi? Eu acho que deu bom tudo, não foi? Coisa linda, coisa linda. E aquela velha frase, tá, galera? Sem euforia nos greens, sem desespero nos reds. Quando a gente tava numa sequência ruim, a gente até falava isso. Pô, a gente tá vindo de dias ruins, mas a tendência é que o longo prazo é bom. O discurso é o mesmo estando no green ou no red, tá, galera? Isso não impacta nossas análises. Inclusive, muita responsabilidade nesse meio. É importante, tá? A gente tá sempre lendo nos comentários. Sempre tem uma galera que diz que, pô, tô saindo, não é para mim. Se você não tiver cabeça, realmente não fique, beleza? Muito importante a responsabilidade. O psicológico é mais importante do que você entender de futebol, entender de aposta. Isso. É a cabeça do cara. Então, muito cuidado nesse meio. Beleza? Vamos com muito pés no chão, como sempre, com base na segurança. Analisar agora os jogos dessa quinta-feira. Temos aí Campeonato Brasileiro, temos um joguinho da Premier League, líder Arsenal, o melhor time do mundo, na minha opinião. A gente vai analisar tudo isso para vocês. E estamos muito pertinhos dos 7 mil inscritos, Fabermano. Pertinho. Pode ser que, enquanto você esteja assistindo esse vídeo, a gente já tenha batido essa meta. Salvo engano, faltam 80 no momento da gravação. Vamos embora. Estou muito feliz, Fabermano, com esse crescimento. Vamos embora. Vamos nessa. Só mandar um abraço aqui pro Herbert Pereira, né, que foi o nosso telespectador que mandou uma mensagem e tal, fez um desabafo lá no nosso último programa, né, nos comentários. Um grande abraço para você. E é isso, né, o que a gente fala aqui, né, aposta muito mais do que entender de futebol, né, é o emocional. Muitas vezes você entende, mas você vai com muita sede ao pote, né, ou você, enfim, acaba não conseguindo se controlar, o que é normal. Então, se você não consegue controlar o seu emocional, saia das apostas, tá? Não é porque a gente faz um conteúdo aqui voltado para apostador que a gente quer que você continue. Se não te faz bem, se você está prejudicando a sua rotina, o seu dinheiro para contas, para alguma coisa, não aposte, tá? Saia da aposta, enfim. Quer voltar? Espera o mês que vem, tá? Aí bota mais lá 10, 20, algo que não vai te fazer falta. E se perder também, só no outro mês. Então, se não quiser, larga de vez. Então, a responsabilidade é muito importante, tá, galera? Aposta, se não for para você se divertir, claro, se divertir ganhando um troquinho é legal, mas se você, se isso está te fazendo mal, está atrapalhando a sua rotina, a sua vida, não continue, tá? É o nosso conselho aqui do Bets de hoje. Perfeito. Fora de cogitação, você botar um dinheiro que não seja para diversão, tá, galera? Fora de cogitação. Dinheiro de conta, dinheiro de aluguel, pelo amor de Deus, isso não é nem cogitável. Isso. Por isso que a gente bate na tecla de que a aposta é para ser uma diversão, um hobby, né? Pô, é um lazer, para você sair, tomar uma com os amigos, não sei o quê. Você gasta quanto? Pô, então é esse dinheiro que você tem para apostar, tá entendendo? Algo que não lhe faça falta, algo que é destinado ali a lazer e hobby. Beleza? Vamos lá, meus queridos, com muita responsabilidade agora, analisar os joguinhos desta quinta-feira. Simbora, Fábio, mano, para o ScoreTabs, nossa parceira. Exatamente. ScoreTabs, se você quer assinar, né, lá a nossa plataforma, da nossa parceira, você tem 10% de desconto com o cupom HOJE10, tá? Então, se você quiser ter mais informações, né, para melhorar a sua assertividade, assina aí o ScoreTabs, é isso, né? O cupom aí HOJE10 na tela. Bom, site também na tela aqui, né? Vamos começar pela Premier League, Matheus Montenegro. Na Europa temos apenas 2 jogos, né, que a gente vai destacar, começando com Brentford e Arsenal. O Arsenal líder, né? A gente tá gravando antes do City entrar em campo, tá? O City vai entrar daqui a pouquinho contra o Fulham. Se o City venceu esse jogo, quer dizer que a diferença estará apenas de 3 pontos. E todo mundo sabe que a fama do Arsenal é de pipocar, né? Então, muito cuidado. E o Brentford tá em 7º, tá? Deu uma melhoradinha, 3 vitórias nos últimos 5 jogos. É um time que empata muito pouco. Tem um ataque que funciona, 39 gols, mas toma muito gol, né? Sofreu 34 aí no campeonato inglês. E vai pegar o Arsenal, que tem o segundo melhor ataque e a melhor defesa disparada da competição. O Arsenal, como visitante, tem 2 derrotas, tá? Em 12 jogos. Também é um time que perde muito pouco jogando fora de casa. E o Brentford, como mandante, também só tem 2 derrotas. Então temos um ótimo visitante contra um bom mandante. E aí? O favoritismo do Arsenal, Matheus Montenegro, dá para confiar, seguir confiando? Velho,
O Arsenal passa muita confiança, tá, bicho? E é um elenco muito forte, é impressionante como tem rotatividade e os jogadores que vêm do banco também seguem rendendo, né? O Gyökeres aí, por um tempo, nem sendo titular, entrou nesse último jogo, foi contra quem mesmo? Foi 3-0 Sunderland, né? Contra o Sunderland, que é uma boa defesa, meteu 3-0 Gyökeres metendo 2 gols. É um time que é muito sólido, é difícil dar errado quando a gente confia no Arsenal, né? Aquele time da segurança. Agora tem um ponto importante a se destacar, velho. Se você considera as últimas 10 rodadas de Premier League, olha que curiosidade absurda, tá? O Brentford é o time de segundo melhor rendimento. Ele só está atrás do Arsenal. Considerando as 10 últimas rodadas de Premier League, o Brentford tem a segunda melhor campanha. 20 pontos em 10 jogos. Isso é muito bom. Salvo engano, foram 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que eu acho que está contando um joguinho de Copa, né? Em 10 jogos aqui, foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Beleza? E aí, velho, eu não confiaria na vitória seca do Arsenal, não. Certo? 1,70 é uma oddzinha interessante, muita gente vai bater o olho e vai querer pegar essa vitória. A gente bateu na tecla na terça-feira, tanto no Chelsea quanto no Manchester United. A gente teve receio de ir na vitória seca dos dois e a gente falou isso aqui. Chelsea era em casa. Galera, pés no chão, duplinha com gol, duplinha com over 1,5, só o over 1,5, deu no que deu. As nossas sugestões deram green, quem foi na vitória seca se deu mal. Por isso que a gente bate muito nessa tecla da segurança. Às vezes é melhor você pegar duas coisas mais seguras e juntar do que ir numa vitória seca de um time. Eu acho que esse cenário se aplica muito bem. Aqui eu gosto do dupla hipótese do Arsenal. Eu acho difícil os Gunners serem batidos. Mas a vitória seca, eu não me arrisco, não. Eu não me arrisco. O Brentford tá jogando muita bola dentro de casa. Pode muito bem ser um empate esse jogo aqui, beleza? E aí eu vou entrar em outro mérito. O Arsenal tem uma defesa muito sólida. Normalmente, quando a gente fala de Premier League, Manchester City, Chelsea, jogos movimentados. O over 1,5 é uma boa pedida. Aqui eu não descarto um 0-0. Por isso que eu vou ficar única e restritamente ao dupla hipótese do Arsenal. Eu não vou nem sugerir combinar com gols, beleza? Muito bem. Então a gente tem até um over meio alto nos jogos do Brentford. Brentford, inclusive, marcou gol em 72% dos jogos, o Arsenal em 88%. Né, cara, esse joguinho talvez no ao vivo, né, pegar um golzinho do Brentford, mas a defesa do Arsenal realmente é sólida, não toma tantos gols, então tem seu risco, tá? Mesmo o Brentford tendo um dos artilheiros do campeonato, marcou 3 gols fora de casa contra o Newcastle, fez gol fora de casa contra o Aston Villa, né? Joga em casa onde vai muito bem, tá? É um time que perde muito pouco e faz gol em quase todos os jogos como mandante. Né, o over 1,5 tem 1,25, uma odd até aceitável aqui para os padrões Premier League, mas o Arsenal perde muito pouco, então pelo menos o empatezinho do Arsenal, né, é uma boa pedida aí para esse confronto desta quinta-feira. Bom, aí, também só temos... lembrar, só um ponto, Pode né? Tá completar. 1,18 ali, Score Tabs, galera, uma plataforma de estatística para você que é novo. Isso é uma média aí de todas as casas de apostas, tá? As casas mais convencionais, provavelmente a que você opera, tá uma odd um pouco mais alta ali, 1,21, 1,22. Para você jogar numa duplinha já é uma boa pedida, beleza? Então por isso que a gente recomenda ela. Muito bem, também temos Copa do Rei da Espanha, tá? Atlético de Madrid e Barcelona. Né? O Atlético que vinha bem, né? Mas perdeu em casa para o Betis, né? Foi uma derrota ali, não marcou gol. Ele tinha vencido o Betis por 5-0 na fase anterior, né? Da Copa do Rei da Espanha. Mas aí pela Liga perdeu por 1-0. Pode ser também que o time deu aquela segurada, né? Para enfrentar o Barcelona. Pode ser. Porque é um jogo muito que exige muito, né? E lembrando que aqui é ir de volta, né, Matheus Montenegro? É semifinal, Sim. são 2 jogos, então não vai ser tudo decidido nessa partida. Então, muita cautela, até por isso a odd do Barcelona tá alta, né? 2,10 para o Barcelona, mesmo sendo contra o Atlético fora, é porque as coisas podem se definir só lá no segundo jogo em Barcelona. Então a gente tem aqui odds altas para os dois times. E aí, Matheus, você gosta desse jogo aí? Só trazendo um retrospecto recente, o Atlético, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, não está tão seguro assim no recorte recente. E o Barcelona, por outro lado, né, tem 9 vitórias e 1 derrota. Essa derrota foi para a Real Sociedad naquele jogo lá, que ele jogou muito bem, mas tomou 2 gols, perdeu 1 milhão de gols e saiu derrotado. Bicho, dos jogos que a gente vai analisar hoje, já adianto aí ao nosso querido espectador que esse é o que eu menos gosto, certo? Não por causa do confronto. Eu sempre bato nessa tecla, galera. Não é só porque um jogo é grande que quer dizer que ele é bom para o apostador, né? Tudo é mais sobre as odds do que mais sobre as equipes até. E aqui eu não enxergo muito custo-benefício nas paradas, não, certo? Pode muito bem ser um empate. Obviamente o Barcelona é favorito. Eu acho que as odds são bem justas, diga-se de passagem. Mas o Atlético de Madrid dentro de casa, pô,
pode fazer um bom resultado e vencer o jogo. Não é loucura. O Atlético de Madrid tem um bom retrospecto no Metropolitano nessa temporada. Só que ele vendeu derrota para o Betis por 1-0, certo? E aí qual é a parada? Gols não paga tão bem. Over 1.5 não vai ter um odd interessante. Gol do Barcelona não vai ter um odd interessante. Eu acho que o Barça não perde esse jogo. Ano passado, temporada passada, que no caso já é ano passado também, eles se enfrentaram também nas semifinais. E o Barcelona venceu por 1-0 no Metropolitano. Eu gosto do dupla hipótese do Barça aqui, tá? Mas eu acho que vai pitar ambas marcas também. Os jogos do Barça são muito movimentados. A gente tá vendo aqui, né, que cara, o Atlético não ganha do Barça em casa desde 2021, tá? Quando venceu por 2-0 por La Liga, né? Depois disso aqui, ó, nos jogos no Metropolitano, 1-0 Barcelona em 2023. Também tivemos 3-0 Barcelona. Deixa eu ver mais aqui. 4-2 Barcelona, 1-0 Barcelona. Então o Barcelona venceu os últimos jogos, né? Eu achava que esse retrospecto é mais equilibrado, é muito mais equilibrado entre Real e Atlético, né? O Atlético costuma vencer o Real em casa, ou pelo menos não perder, mas contra o Barça é um freguesaço, viu, Matheus Montenegro? Eu já tô achando aqui que esse dupla do Barça tem um valor maior do que eu achava antes da gente começar a analisar esse jogo. Eu prefiro. O momento do Atlético de Madrid é um pouco conturbado. Vale lembrar que antes do 5-0 que ele mete no Betis, ele empatou com o Levante, que foi um 0-0 também, que foi um pouco, né? Não deixou gol, né? O Atlético de Madrid, ele vinha sendo... A gente bateu muito nessa tecla do poderio ofensivo funcionando. Eu prefiro dupla hipótese, velho. Nos últimos 10 confrontos entre Barcelona e Atlético de Madrid, são 8 vitórias do Barça, um empate e uma derrota. E o Barcelona tá fazendo uma grande temporada. Velho, nos últimos 18 jogos do Barcelona, você até citou a derrota para a Real Sociedad, foi a única derrota dos últimos 18 jogos, tá? São 17 vitórias e uma derrota, e mesmo nessa derrota, ele amassou. Ele jogou mais que o seu adversário. Então eu fico com dupla hipótese. A odd é quase a mesma coisa do ambas marcam. E assim, por ser um jogo de ida, eu não duvido ser 0-0, 1-0. É meio atípico se tratando de Barcelona. Mas pelo contexto do confronto, um jogo de ida, de semifinal de Copa, contra um adversário difícil, fora de casa, eu não descarto ser um jogo de poucos gols. Então eu acho que é mais seguro o dupla do Barça. Muito bem, então dupla do Barça aqui, mas tem o seu risco, tá? É um jogo difícil, o Atlético joga em casa, mas temos que escolher, né? A vida é feita de escolhas e a gente confia mais no Barça aí para esse confronto. Só para pontuar aqui, a gente tem Campeonato Saudita, tá? Tem o Al-Qadsiya que tá fazendo uma grande campanha, né? Não perde há muito tempo, é o 4º colocado e vai pegar o Neon, que é o 8º, tá? O Al-Qadsiya em casa tem uma boa campanha, 6 vitórias e 4 empates, ele ainda não perdeu jogando em casa, tá? E o Neon como visitante, deixa eu ver a campanha do Neon, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Também perdeu pouco como visitante, né? E a odd aqui também não ajuda, Matheus Montenegro, para, por exemplo, um dupla hipótese do Al-Qadsiya, né? Que eu acho que seria o mais interessante. Talvez um dupla hipótese com gol, mas também vai dar uma odd ali 1,20. Acho que é a única coisa que dá para trabalhar no pré-live nesse jogo. O dupla hipótese com gol acaba tendo uma odd um pouco baixa. E eu vou ter um certo receio no over 1.5 aí, tá? Por isso que a gente não vai botar esse jogo nem no palpitão, porque o Al-Qadsiya ele tem a melhor defesa jogando em casa, o que é um pouco atípico se tratando de Arabão, jogos de poucos gols e tal. É um time que tem um sistema defensivo muito sólido. O Nath Fernandes, né, o capitão do time, diga-se de passagem, e eu tenho esse pezinho atrás, tá? De ser 1-0 o Al-Qadsiya, por exemplo, e aí o over 1.5 dá um head, né? E aí eu tenho esse pezinho atrás, por isso que eu não destaco tanto assim esse jogo. Pro ao vivo ele pode ser uma boa. Se o Al-Qadsiya estiver jogando muito, amassando, você pode até pegar a vitória seca, certo? Aí fica de olho para isso aí no ao vivo. A campanha do Neon nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 2 empates e 3 derrotas, e 3 vitórias. Né? E enquanto o Al-Qadsiya não perdeu nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, marcou 28 gols, tá? Uma média de quase 3 gols por jogo, e tomou apenas 9 gols. Então aqui, Al-Qadsiya, quem conseguir o jogo do 2,5, né, vai ser um jogo ali meio isolado. Quem quiser acompanhar para pegar no ao vivo, esse jogo tem mais valor. Bom, para fechar, né, uma quinta-feira sem tantos jogos, temos Campeonato Brasileiro. Né? Vamos começar aqui por Atlético Paranaense e Santos. Tá? O Atlético que no Campeonato Paranaense avançou, né, para as semifinais, meteu 5-0 e 3-1 no Foz do Iguaçu, 8 gols em 2 jogos. Isso aqui foi com um time misto para reserva, né? Não era nem um time titular. Enquanto na estreia o Atlético venceu o Inter por 1-0
Cara, e poderia ter sido mais, viu? Porque o Atlético criou muito nesse jogo. Sim. Criou bastante. É um time que só tem um jogo, né? O jogo contra o Corinthians da segunda rodada foi adiado. Enquanto o Santos, ainda bem estável, tá? O Santos é um time que toma gol em quase todas as partidas. Tomou gol do Noroeste, tomou gol do São Paulo 2 vezes, tomou 4 da Chapecoense fora de casa na primeira rodada. Ele só não toma aqui, ó, contra o Bragantino, quando empatou em 0-0. Tomou gol do Guarani, tomou gol do Novo Horizontino, enfim. Confio mais no Cap aqui, viu? Sim, sem dúvidas, viu, velho? Cara, o Santos ele foi titular contra o Noroeste, tá? Jogou Isso. Brazão, jogou Gabigol, jogou Miguelito, jogou Rony, teve gol de Rony, né? Pitou da notificação. E aí tem esse ponto, o Santos ele vai disputar no próximo final de semana o jogo contra o... Ó, tô até com a camisa, curiosamente, contra o Velo Clube. Um jogo que vale a classificação pro Santos, tá? O Santos hoje ele tá fora da zona de classificação do Campeonato Paulista. Óbvio, ele vai priorizar mais o brasileiro, mas é importante ele pelo menos classificar ali no Paulistão. E aí o Atlético Paranaense ele vem desses 2 jogos e tem confronto também decisivo pelas semifinais contra o Londrina, mas ele teve um jogo a menos no Brasileirão, né? Eu acho que o Atlético, velho, passa mais confiança hoje que o Santos, principalmente jogando em casa na Arena da Baixada, beleza? Então, o que é que eu sugiro aqui? O golzinho do Cap. Eu ligo esse alerta mais uma vez, tá, galera? O Brasileirão tá com uma média muito alta de gols. A gente até citou isso, né, no programa sobre os jogos da quarta. Não aconteceram os jogos da quarta. Mas, salvo engano, só... Tudo 0-0 quarta-feira. Espero que não aconteça isso. 17 de 19 jogos que aconteceram nas 2 primeiras rodadas, ou 16 de 18, 17 de 19. Bateu o over e meio. Teve o Flamengo quarta-feira, né? Então significa que 18 dos 20 jogos bateram over 1,5 do Campeonato Brasileiro. O que é que eu quero dizer com isso? As linhas de gols estão muito boas. Eu acho que a tendência, inclusive, ao longo do Brasileiro é que isso seja corrigido. Tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar. Por exemplo, um cenário desse, de Atlético Paranaense contra o Santos. O Santos com defesa frágil, levando gol em quase todos os jogos. O Cap vindo bem e tudo mais. Pagando 1,28 no gol dele dentro de casa. Eu acho que isso aqui, esse mesmo cenário lá pra frente, pela metade do campeonato, essa odd vai estar beirando 1,2 só, tá? Então o custo-benefício aqui da odd é muito bom. Eu gosto bastante do gol do Atlético Paranaense aqui, velho. Pra mim é uma das melhores do dia. Muito bem. Temos Fluminense e Botafogo também, né? Um jogo que também é uma expectativa de gols, porque Fluminense na primeira rodada 2-1 no Grêmio e depois empatou com o Bahia 1-1. Inclusive eles se enfrentaram, né, pelo Campeonato Carioca. Eu vou até ver as escalações aqui. Foi meio titular, né? Os dois aqui nesse jogo. E deu 1-0 Fluminense, tá? Mesmo com o mando do Botafogo. Cara, o Fluminense não passa em branco, tá? O Fluminense marcou gol em todos os jogos do ano, com exceção dessa derrota pro Boa Vista. Isso. Que eu acho que era... Eu acho que era garotada, né? Vamos até ver. Era. Aí ainda era... Eudes, nunca ouvi falar. Tem o Kennedy tinha um aqui, ou outro. mas... O Igor Rabelo na zaga, mas de forma geral era um time reserva, tá? Era o reserva. Arana, Otávio, tinha um ou outro jogador ali, até para pegar ritmo, né? Mas de forma geral, pode-se dizer que era um time reserva para misto. Cara, e o Fluminense tem uma curiosidade que é absurda, tá? Desde que Zubeldia chegou, o Fluminense sendo mandante, que é o caso aqui, venceu todos. No clássico, venceu todos. São 14 jogos de Zubeldia como mandante à frente do Fluminense e venceu todos. E, obviamente, marcou gol em todos, né? Isso é óbvio. Bom, Botafogo ainda vivendo uma certa estabilidade extra-campo. Tem um time muito bom. É um timaço no papel, Botafogo. Tá? Um time que, teoricamente, você olha, briga na parte de cima. Vários nomes que são excelentes. Danilo, Montoro e por aí vai. Arthur Cabral, que nem tá vingando tanto, mas, enfim, é um bom nome. Pode ser que vingue, enfim. Mas tá essa bagunça ainda, né, velho? 3 derrotas seguidas, né? 3 derrotas seguidas, incluindo a pro Fluminense, levando gol, uma quantidade considerável. Ele não levar gol do Cruzeiro foi uma coisa absurda, diga-se de passagem. Foi um dos 4-0 mais mentirosos que eu já vi aí recentemente. Levou 5 do Grêmio. Então, meu velho, eu gosto muito do gol do Fluminense, tá? Eu acho que é jogo para gols. Eu não descarto o gol do Botafogo. Inclusive, vou deixar essa recomendação de maior risco para o apostador que gosta de aposta simples. Ambas marcam 1,80, tá uma coisa linda, tá? Gosto bastante. Mas para quem quiser se precaver mais, golzinho do Fluminense. Prefiro. É isso, o gol do Fluminense 1,25 também, né? Odd interessante, gol do Botafogo 1,44, over 1,5, 1,31. Tá? Então, muito pelo aquele comparativo, né? Pô, se sair 2 gols, é muito provável que um, pelo menos, desses 2 seja do Fluminense, né? Então, a gente tem um Botafogo que tomou 5 na última rodada, né? Então, não tem uma defesa segura. Tomou gol do Fluminense há uma semana, né? E foi 1-0 Fluminense, então até tem um risco de ser o over 1,5 não bater, né? Vai que é 1-0 Fluminense,
porque o Fluminense tem uma defesa que é capaz de não tomar gols, né? Consegue segurar ali bons ataques. Então vamos no golzinho do Flu, com uma odd interessante aí para essa quinta-feira. Bom, Corinthians e Bragantino. Corinthians que só tem um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi a derrota para o Bahia, tá? Jogando na Vila Belmiro, é a estreia do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Perdeu por 2-1, aí ganhou a Supercopa, ganhou do Capivariano e perdeu o Clássico para o Palmeiras. Depay perdeu o pênalti, né? E o Palmeiras fez com o Flaco Lopes. Né? O Corinthians está naquela, né? Entre time reserva e time titular. Então até é difícil a gente fazer um comparativo em Campeonato Paulista, porque ele poupa muitos jogadores. Mas tem uma tendência, tá? Em nenhum jogo do Corinthians tivemos 4 ou mais gols, tá? Todos os jogos do Corinthians tivemos no máximo 3 gols. E o Bragantino, a gente tava falando daquele negócio do over 1,5, né? Até terça-feira, né, que foi o jogo do Flamengo e Vitória, só 2 jogos não tiveram over 1,5 no Campeonato Brasileiro. Os 2 jogos que tiveram o Bragantino. Ele venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e venceu o Curitiba por 1-0. Né, foram os únicos jogos até o momento dessa gravação, né? A gente ainda não sabe os jogos da quarta, que não tivemos over 1,5. E no Campeonato Paulista também, tá? 1-1 com o Velo Clube, 1-1 com o São Bernardo, 0-0 com o Santos, 0-0 com o Mirassol, né? Só um jogo do Bragantino na temporada a gente também teve mais do que 3 gols, que foi na goleada contra o Botafogo de Ribeirão. O Bragantino só levou 2 gols em 9 jogos, pô. Que foi contra o Velo Clube e contra o São Bernardo, né? Um golzinho em cada um desses. Então, e com reservas, né, nesse jogo. Sim, diga-se passagem. E aí, fugindo da lógica do Campeonato Brasileiro, esse é o primeiro jogo que vamos trazer justamente a tendência contrária. Tendência de under goals aqui nesse jogo, certo? Eu acho que é um jogo difícil de prever resultado final. A odd pro Corinthians, inclusive, eu acho que tá até... Pô, podia estar até mais nivelado. Eu acho arriscado você confiar na vitória do Corinthians aqui, beleza? Eu gosto de under goals nesse jogo, velho. O under 3.5 pagando 1,23 eu acho que é uma boa. Jogo do Corinthians deu green todos isso aqui, toda já temporada deu green isso aqui. O Dorival Júnior já tem um estilo mais defensivo, não é um jogo tão aberto e tudo mais. E o Bragantino tá seguindo a mesma lógica, até maior. Essa curiosidade que o Fábio trouxe, né? Até a terça-feira, a gente não tem os jogos da quarta, os únicos jogos do Brasileirão que não bateu over 1.5 foram os jogos do Bragantino, tendência de under. Então, eu gosto aqui do under 3.5. Acho difícil sair 4 ou mais gols nesse jogo. Muito bem, é isso. E para fechar Brasileirão, Inter e Palmeiras. Tá? O Inter que começou bem, na verdade, mais ou menos. Né? Ele perde do Atlético, foi um jogo até equilibrado, um empate seria até mais justo. Mas perdeu e empatou com o Flamengo, aí ele jogou bem, tá? Aqui foi até injusto. Ele poderia ter vencido esse jogo tranquilamente, perdeu o gol do Flamengo foi de pênalti, né? Avançou para as semifinais do Gauchão, jogando com o São Luís. Vou até ver a escalação aqui para ver se ele usou time titular. Foi titular não. Foi reserva, tá? Então chega descansado, tá? Diferentemente do Palmeiras, Matheus Montenegro, que jogou contra o Corinthians e jogou com a tropa, né? Jogou com todo mundo ali titular, então temos um time mais descansado que outro. E o Inter joga também em casa. Só para confirmar aqui, na escalação do Palmeiras contra a equipe do Corinthians, Carlos Miguel, Murilo Piquerez, Gomes, né, Maurício, Alan, Flaco Lopes, Andrés Pereira. O Vitor Roque começou no banco, então, né? Nesse jogo aqui. O acho Vitor que Roque tava suspenso, não, se não me engano, Vitor Roque. Não sei se ele estava mais. Tava lesionado ou suspenso, tá aqui a lista, né? O Vitor Roque não jogou. Então, dos jogadores principais, só o Vitor Roque. Tem um ponto assim que a gente pode trazer a leitura contrária também, tá? O Inter, ele vai ter as semifinais do Gauchão já no final de semana agora, enquanto o Palmeiras vai ter um jogo contra o Guarani, que assim, ele já tá classificado, né? Ele foi ali com a tropa tudo mais titular, muito pelo fato de ser um clássico também contra o Corinthians, né? E não simplesmente largar de mão. É um jogo capcioso demais se tratando de resultado final, beleza? Muito difícil de prever resultado final aqui. Aqui eu já gosto mais do over goals também. Volto para a tendência do Campeonato Brasileiro. Até porque os jogos eu acho que o Palmeiras é a maior média de gols, né, do Brasileirão. 10 gols em 2 jogos. 5-1 e 2-2. Jogos muito movimentados. Assim, bicho, o over 1,5 eu acho uma boa pedida. Você pode ir no gol de um dos times também. Mas eu, sendo honesto, eu acho que pode muito bem ser 2-0 para qualquer um dos dois lados, viu, velho? Acho loucura, não. O ambas marcam eu gosto aqui também. Assim como eu falei em Fluminense e Botafogo. Gosto do ambas pagando 1,75, mais ou menos, né? Em média. O que você prefere, Fábio Hermano? Você prefere o gol de um dos times ou você prefere o over assim, o Palmeiras faz muito gol. A defesa do Inter também não é tão segura quando ela é apertada. O Inter criou muito contra o Flamengo.
né? Eu acho que o gol do Inter vai sair, tá? Assim, o Palmeiras tomou gol do Vitória e tomou 2 gols do Atlético. Né? Então, assim, é uma defesa que toma seus gols. Não é aquela defesa. Não é aquele Palmeiras que faz 1-0 e acabou o jogo, né, para o adversário. Já não tá sendo mais assim. Eu gosto muito do over 1,5, mas em relação ao gol dos dois times, eu vou entrar no mérito do custo-benefício, tá? 1,36 em média ali o gol do Inter e 1,25 o gol do Palmeiras. E você pode até bater o olho e pensar, pô, nem é uma diferença tão grande. 0,11 é a diferença das cotações. Você não tem que ter essa ótica, tá, galera? Tem que ter a ótica de proporção. De 1,36 para 1,25 é quase 50% a mais de lucro. Essa margem, no longo prazo, é uma diferença absurda, tá? Então, sempre fiquem atentos para isso quando se tratar de custo-benefício de odds. Beleza? Eu gosto do gol do Inter. Meu palpite para jogo ambas marcam, inclusive, né? 1,75 eu acho que é uma boa pedida, inclusive, para aposta simples. Então, fica a critério. Eu gosto do gol do Inter. Pode ser o gol do Inter ou over 1,5. Para mim, eu não vejo muita distinção. Tem uma também que é ousada, mas eu acho que vai bater, tá? Que é um handicap mais 1,5 para o Inter. Como o favoritismo do Palmeiras é alto, né? 3,10 o Inter. Você consegue pegar ali o handicap mais 1,5 com uma odd de 1,20 e pouco, né? A favor do Inter. Eu não acredito que o Inter perca. Acho que pode perder, acho que o Palmeiras pode ganhar. Mas não sei se o Palmeiras goleia ou ganha por 2 gols. É 1,22, tá? A odd do handicap mais 1,5 do Inter. E aí, prefere o quê, Matheus Montenegro? Gosto também dessa. Pode botar. Eu acho que essa é a mais segura. É a mais segura, tá? Até porque se eventualmente for um 0-0, 1-0 Palmeiras, essa aí vai dar green, certo? E como a gente bota fé que vai sair o gol do Inter, a gente não imagina que vai ser um 3-1 Palmeiras, por exemplo, certo? Então eu gosto. Eu acho que em termos de segurança, o handicap mais 1,5 acaba sendo melhor. Perspicaz, meu caro Faberman, você foi. Muito bem, então jogos analisados aí para esta quinta-feira. Vamos para o nosso bilhete pronto. Bom, o bilhete de hoje focando em Brasileirão, tá? Gol do Fluminense e gol do Cap. Né? Defesa do Santos toma gol quase todo o jogo. O Cap criou muito fora de casa contra o Inter. Né? O Fluminense, com o Zubeldia no Maracanã, venceu todos os jogos e, obviamente, marcou em todos os jogos. Então, confiamos nessa. Porque o Arsenal, Matheus Montenegro, pega um Brentford que vem bem. E o Barcelona e Atlético ainda é jogo de ida. Né? Então, assim... Não é... Se fosse jogo único, até confiava mais no... Assim, até botaria o Barça no bilhete aqui. Sim. Mas eu prefiro o golzinho dos mandantes contra defesas que não são tão seguras, né? O Botafogo tomou 5 do Grêmio, o Santos tomou 4 da Chapecoense. Enfim, gosto dessa dica. Velho, seguinte... A do Arsenal eu acho bem segura também. Mas aí a gente vai entrar no mérito de odds, custo-benefício, certo? A odd do Arsenal é mais baixa. Para a gente ter um odds interessante aí na nossa duplinha, ficaria em torno de 1,5, né? Se a gente bota a do Arsenal com uma dessas duas. Então, como a gente entra muito nesse mérito também, tá? De fazer apostas que a gente considera de valor, que tem um custo-benefício de odd interessante, essas duas eu acho que se encaixam melhor na nossa metodologia e eu gosto muito, como eu destaquei, certo? O fato do Fluminense ser um clássico, eu acho que não é um impeditivo para você achar que pode ser um jogo truncado 0-0. Como eu disse, o Fluminense com o Zubeldia dentro de casa ganhou todos os jogos como mandante, né? É impressionante isso aí. E esse fator dos adversários também me pega um pouco. Botafogo com defesa frágil, Santos com defesa frágil. Então eu boto muita fé no golzinho desses dois times. Vai ser o nosso bilhetão aí do dia, beleza? Muito bem. Brentford Arsenal, dupla do Arsenal. Atlético Paranaense e Santos, gol do Cap. Fluminense e Botafogo, gol do Flu. Corinthians e Bragantino, under 3,5, tá? Jogo difícil. Inter e Palmeiras, handicap mais 1,5 do Inter, para o Inter empatar, vencer ou perder por um gol de diferença. Ou quem não quer fugir, né? Quem quer fugir de resultado final, over 1,5, ou gol de um dos times. Que a gente também acha que tem uma alta tendência. Atlético de Madrid e Barcelona, dupla do Barça, mas também dando uma sugestão para quem não gosta de resultado final, ambas marcam, tá? Aí fica ao seu critério, a gente trouxe opções aí para quem não gosta do mercado de dupla chance ou mercado de vitórias, prefere só o mercado de gols. Então fica aí ao seu critério. Valeu, Matheus Montenegro, tamo junto, tchau. Tamo junto, meu querido Fábio Hermano, um forte abraço. Esperamos que quando você estiver assistindo esse vídeo já tenhamos 7 mil inscritos. A gente bota a nova meta aí. Se não chegou, você compartilhe. E se chegou também os 7 mil, compartilhe, que a meta agora vai ser 8. Valeu, tamo junto. Forte abraço.